Olá, eu sou Sinue Angel, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de entrevistas. E hoje eu trago para vocês Melanie, psicóloga, e nós vamos conhecer um pouquinho mais da profissão e da Melanie agora com vocês. Oi, Melanie. Oi, seja tudo bem-vinda. bem? Obrigada pelo convite. A gente agradece a sua disponibilidade. Eu que agradeço. E a Melanie, gente, traz um tema muito interessante. Ela vai falar sobre psicopedagogia, certo? Certo. E autismo. Vamos conhecer um pouco mais? Fala pra gente, Melanie, a sua formação, quem é a Melanie e com que você está trabalhando. Meu nome é Melanie, sou psicóloga, psicopedagoga, atuo na área clínica, já há 2 anos e meio praticamente. Tenho formação em psicopedagogia e estou me especializando em autismo no método ABA, para atendimento de autistas e crianças com deficiência intelectual. Certo. Então a gente vai começar aqui com a Melanie a descobrir um pouco mais sobre desse universo, né? Sobre a psicopedagogia. Quais são específicos as áreas de dificuldade de aprendizado? É TDAH, é hiperativo? Para quem que é, Melanie? Dentro da área escolar tem a dislexia, o TDAH, TDA, a desortografia, descalculia, tudo que a gente visualiza ali na parte de alfabetização, e se não foi visto isso na alfabetização, a gente vê no decorrer dos outros anos. Melanie, quais são os principais desafios de trabalhar com essas crianças? Bom, a gente fica na parte clínica um pedaço com eles, né? Então a gente tem ali uma sessão de 30, 40 minutos, dependendo da forma de atendimento. É semanal? Semanal, uma vez por semana, só esse período de contato. Isso. Certo. E em casa ele passa um período maior com a mãe, com os pais, e na escola mais ainda. Então a gente tem um pedacinho ali da criança que a gente consegue visualizar na sessão. E eles já são beneficiados mesmo sendo um pouco contato, é um contato efetivo? Sim, sim, tem que ser feito de forma efetiva, né? Tem que se criar um vínculo para que a gente consiga enxergar ali qual é a dificuldade da criança. Certo. Então nisso a gente tem o contato com os pais, contato com a escola, né? Tem que ter essa troca. A escola geralmente encaminha já com um relatório sobre a criança, sobre o comportamento, né? A gente dá uma olhada nas tarefas também e a gente faz uma soldagem para ver qual é a dificuldade dela e vai trabalhando em cima disso, faz a intervenção. Todo esse apoio familiar, escolar e psicológico são fundamentais para essas dificuldades? Sim, para solucionar e desenvolver essa criança dentro da dificuldade dela. Ok. E isso pode levar anos ou não? Sim. Depende de cada caso? Vai depender da criança, do vínculo que ela faz com o terapeuta, né? Da disponibilidade da escola e dos pais, porque a gente recomenda coisas que os pais não seguem, ou a escola de alguma forma não consegue, né? Absorver, né? Seguir. Entendi. E sobre o autismo? Há algo muito falado na atualidade. Eu acredito, pode ser que eu esteja errada, mas pode ser a sua dúvida também aí de casa. Não se sabia diagnosticar ao certo o que era autismo. Aí, aparentemente, quando se soube, parece que aumentou o número, é isso? Sim, exatamente por conta disso. O diagnóstico era feito de forma generalizada. Então, eles eram diagnosticados de forma errada e eram se enquadrados em outros quadros, às vezes deficiente intelectual. E hoje em dia, com o avanço dos estudos, você consegue fazer um diagnóstico já desde precoce, né, desde criança. E hoje em dia, com o avanço dos estudos, é feito um diagnóstico já precoce. Entendi. E aí, de início, já se faz uma intervenção, né, com uma equipe multidisciplinar. Então, tem que ter um médico, um neurologista, né, um psiquiatra infantil. Se for uma criança, que tem casos também que o diagnóstico sai tardio, então já é um adolescente. E um adulto também? Também existem casos de adultos também que não foram diagnosticados. Melanie, fala pra gente como é trabalhar com esse público especial, autista. Eu gosto muito, é uma área que eu gosto, que eu me dedico, né? Faço estudos, após, agora. Então eu sempre procuro estar por dentro. Né? Isso, tá se atualizando, comprando materiais, enfim. Porque eu vejo um retorno muito maior do que com outros casos, né? É uma parcela da sociedade que não tem ainda, de acordo com a demanda, não tem
todo o profissionais, atendimento, isso. todos os atendimentos necessários. Então está crescendo, como você falou, né? O número de casos estão crescendo porque agora os diagnósticos são feitos de forma correta. Então estão surgindo mais casos. Eu vejo um retorno, né? Então a gente pega crianças que não são verbais. E depois de alguns meses de tratamento, de acompanhamento, não é um trabalho só meu, né, como psicóloga. É multi, né? Isso, é multi, tem a TO, tem a fono, tem a neuro. Então, em alguns casos, uma medicação para auxiliar. E cada caso é um caso, né? Então, nesse paciente que eu citei agora em específico, ele era não verbal e com os estímulos ele já fala pequenas coisas, mas já tem a verbalização, né? Entendi. Me fala uma coisa, Melanie. Eu vejo muito que tem uma linha hoje em que incentiva todos esses casos estarem com os casos normais, dentro de uma escola normal. Você vê isso de uma forma enriquecedora? Sim, sim. Isso é importante dentro desse processo do desenvolvimento dessa pessoa, desse autista? Sim. E o ideal seria que essas escolas, esses profissionais estivessem preparados também, porque a gente vai deixar essas crianças para o mundo. Sociedade, né? Exato. E se a gente não preparar elas para estar em volta de pessoas, né, que elas vão ter que lidar, a gente vai ter que criar um mundinho delas, e essa não é a ideia. Já foi feito muito tempo isso. Uhum, Esse mundinho exclusivo à parte, né? Sim. Nós não aprendemos a nos desenvolvermos com esses casos e eles também não. Ambos são prejudicados e a sociedade no geral também. Exato. Cadê a inclusão? Uhum, Né? uhum. Na verdade, vivemos no mesmo ambiente, né? Sim. É exatamente isso. Exato. Tá. Exato. E me fala uma coisa, Melanie, o que levou você a gostar tanto dessa área? Por conta do que eu já falei, de ver o desenvolvimento deles, é nítido, né? Você pega uma criança que não falava nada e que agora ela fala sílabas, e às vezes você trabalha ali na psicopedagogia, uma dificuldade, que você vê que a criança tem potencial, mas esse potencial não é alcançado por interferências externas ou até mesmo dela, né? E ali no autista não. Entendi. Você vê uma melhora mais rápida. Melanie, fala pra gente sobre os estudos. São estudos que estão crescendo na área ou tem uma paralisação? Não, eles estão crescendo cada vez mais e isso é um aumento significativo mundialmente. A gente vê em vários países o desenvolvimento desses estudos. Melanie, eu vou te perguntar uma coisa que eu não sei se é somente dentro da minha cabeça, mas pode ser dúvida de muitos aí em casa. Eu percebo que na minha época, no meu aprendizado, né, da infância, não se tinha tantos profissionais da área como fono, psicólogo, enfim, né, tantas outras áreas aí, acompanhando as crianças como acompanham hoje. Eu acredito que não era nem da época, nem da minha geração. E hoje eu vejo a necessidade de a criança ir para fono, de ir para psicólogo. Eu vejo um avanço. Mas a questão isso não se tinha na minha época porque não tinha profissionais habilitados ou porque não se falava ou porque o número hoje é maior? Responde pra gente, Melanie. Ao meu ver, esse número cresceu de crianças precisando desses atendimentos por conta da rotina, né, da diferença que a gente tinha de cultura da nossa época para agora. Certo. Né? Hoje a gente tem o uso da tecnologia, né, muito maior do que a gente tinha lá. Os recursos são outros. E os pais também são muito mais ausentes do que na época. Teve um impacto quando a mãe saiu de casa para trabalhar, não teve? Sim, com certeza, né? Porque agora delega-se a educação da criança. Ela fica período integral na escola ou ela fica aos cuidados de alguém, Sim. Não necessariamente os pais. Isso vai influenciar no desenvolvimento dela? Não Também diria em todos os casos, mas pode sim ser um fator que influencie. Entendi. Gente, olha que assunto interessante que a gente está trazendo para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esse assunto de extrema importância, porque tudo se constrói lá na infância e o reflexo vai para a vida adulta, certo? Certo, exatamente. Né? E a importância de a gente estar subsidiado com esses profissionais da área da saúde. Melanie, você consegue dar alguns fatores para a gente de como identificar um autista? O espectro do autismo, ele tem tem um tripé, né? Alteração
na linguagem verbal e não verbal, né? Uma falha na comunicação, alteração sensorial e as estereotipias motoras, né? Dentro da fala, ele pode ser um autista verbal ou não verbal. Então, às vezes a criança se desenvolve normalmente com 1 ano e meio, 2, e depois ela regride, ela deixa de falar. Certo. A linguagem não verbal, que seria oi, tudo bem, o tchau, perceber, né, ter empatia com outras pessoas. Às vezes eles se fecham, você conversa com ele, parece que ele não está te escutando. Que é uma das principais características que a gente vê quando é falado em novela, em TV, né? Em que tem essa reclusão, ele se isola, né? isso. Ele fica isolado, brincando com os brinquedos dele, O interagindo mundo dele, sozinho, né? Mas o mundo dele interno é muito rico, não é, Melanie? Sim, eles são bem sensíveis. Tem alguns que aprendem outras línguas, preferem falar em outras línguas, desenvolvem na área musical, então eles têm outras habilidades. Ok. A gente que nós, não autistas, né, típicos, não desenvolveríamos, né? A gente, para aprender a falar um outro idioma, a gente batalha e eles com facilidade conseguem aprender mais de uma língua. É engraçado, né, gente, como as coisas são justas, né? Por um lado, eles têm todo um universo rico deles e nós temos também o nosso. E o grande desafio é o equilíbrio de viver nessa sociedade de uma forma mais harmônica e mais saudável. Melanie, eu gostaria de te agradecer. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Espero que você em casa tenha gostado. Parabéns, continue com o seu trabalho lindo. Obrigada. A gente precisa ainda mais de profissionais assim com essa disponibilidade, com esse carinho, com esse amor, né, da maneira como ela fala. E espero você num próximo programa. Sim, claro. Com mais novidades aí pra gente. Tudo Obrigada, bem? tudo. Deixa. Vocês de casa, espero que você esteja antenado, porque daqui a pouquinho tem mais uma entrevista com um tema extremamente interessante sobre constelação e terapia corporal. E eu aguardo você. Não sai daí.